Oi, 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 boa noite, paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, louvado seja Deus. Queridos, estamos aqui para mais uma live, nessa sexta-feira, 30 minutos, uma live de 30 minutos para falar com você sobre casamento, para falar do seu casamento, amém? Tem alguém aí? Já tem alguém aí para me dar um joia, para me dar um alô? Oi, cadê o povo? Tudo bem? Quem é que tá aí? Já tem alguém aí? Dá um joinha aí para mim. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos aqui para mais uma live hoje, hein? Você que é casado, você que não é casado, você que pretende casar, você que é solteiro, quer casar, é bom você assistir essas lives. Eu tenho certeza que vai acrescentar. Vamos aguardar mais um pouquinho, né? Ver se chega mais alguém aí. Se tiver um, a gente faz. Se tiver 100, a gente faz do mesmo jeito. O importante é você ser abençoado. E hoje o nosso tema aqui é: quem é você, marido? Negócio interessante, viu? E aí, como é que tá o frio aí na sua casa? Aqui tá bom. Tem mais alguém aí? Dá um joinha aí para mim, se você já tiver ligadinho aí para nossa live, para participar aqui conosco aqui, para mandar seu glória a Deus, aleluia, amém. Pode ser para discordar também, não tem problema não, porque nós emitimos opinião aqui quanto ao casamento, né? Aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus, bendito é o Senhor que está no meio de nós. Como é que foi seu dia? Seu dia, como é que foi? Foi tranquilo? Foi de paz? Fechou bem a sexta-feira? Amanhã é o último dia da semana, então aquilo que ainda não deu para fazer, se não der até amanhã, fica calmo, seja prudente, que com certeza na semana que vem você vai conseguir fazer, amém? Quero mandar aí meu alô para todos vocês que estão nos assistindo através dessa live e que vai participar conosco aqui nessa noite, amém? Glória a Deus. Bem, meu querido, é um prazer estar aqui novamente, mais uma sexta-feira, né? A gente vai já para um mês com live para casal. A princípio a gente gravou uma live e depois algumas pessoas pediram que continuasse, e nós tivemos um casal, né, incentivador, a Débora e o Anderson, um casal abençoado que busca muito de Deus para a vida deles, e eles incentivaram que estivesse continuando porque tinha pessoas que estavam assistindo e estavam gostando. Olha, falar de casamento nem sempre é fácil. Aliás, nunca é fácil, porque é uma vida a dois. E viver, né, num casamento não é fácil, é difícil. Mas quando tem amor e quando um suporta o outro, com certeza dá para levar até que um dos dois venha a ser recolhido por Deus. Eu quero partilhar uma palavra com você, né? Eu sou o pastor Vanderlei Xavier e nós estamos aqui nessa noite para poder falar sobre casamento, mas nós estamos usando esses dias principalmente para falar para o marido. E nessa live de hoje nós temos um tema: quem é você, marido? Bom, talvez você é o João, talvez você no caso é o Pedro, talvez você é o Antônio, talvez você é o Marcos, talvez você é o Luiz, mas quem é essa pessoa casada? Amém? E o texto que eu quero partilhar com você, ele está em Eclesiastes capítulo de número 11, porque eu quero dar um recado também nessa noite, tá? Um recado de Deus para você. O Senhor tocou no meu coração aqui, e eu tenho certeza que você que está me ouvindo, indiferente de ser o alfa ou de ser a flor, né? Quando eu digo alfa, eu falo que é o homem, né? Indiferente de ser o homem ou a mulher,
É o seguinte, Eclesiastes 11:1 diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Eclesiastes 11:1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Essa palavra, ela tem outro sentido também, que eu não vou entrar aqui agora no termo, mas quando eu vejo aqui o sábio Salomão falando: lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará, ele está falando comigo para eu ser cauteloso com tudo aquilo que eu faço, né? Tem muitas pessoas que elas recorrem ou ficam só dentro de uma visão. Quando você lança o pão sobre as águas, o pão aqui, o sentido é o trigo. Os egípcios, eles lançavam antigamente o trigo sobre as águas do rio Nilo, quando as águas estavam cheias. E quando, no caso, as águas baixavam, parecia que aquela semente havia sumido, mas aquela semente estava soterrada no solo, quando as águas baixavam. E aí, o que acontece? Eles faziam isso nas grandes enchentes, as águas baixavam, a semente ficava soterrada no solo, e no tempo certo, aquele campo que havia sido, no caso ali, tomado pelas águas, as águas baixando, aquele solo então dava ali o trigo, então tinha ali um campo de trigo. E aí o que acontece? Aquela pessoa poderia estar colhendo. E nós vemos que essa palavra aqui, ela está falando para nós sermos cautelosos, ela está falando para nós guardarmos, ela está falando para a gente investir, de outras formas. Então, em nome de Jesus, você que está nos assistindo nesse momento, ou que porventura vai ver no IGTV depois, ou vai ver na página da igreja e ouvir, essa nossa live de hoje, a palavra do Senhor está falando com você para você ser cauteloso. Seja cauteloso em tudo aquilo que você fizer dentro dessa semana, ok? E eu tenho certeza que Deus vai trazer uma grande bênção para a tua vida, amém? Bom, passando aqui agora ao nosso tema, partilhando aqui com você: quem é você, marido? Tem algumas perguntas, no caso, quando se pergunta quem é você, marido, ficou no vácuo, ficou vazio. Mas eu estava pensando aqui, no momento em que eu me preparava para fazer essa live, você é aquele marido atencioso com a esposa ou com os filhos, ou você é mais chegado num videogame? Você é aquele marido diferente com a esposa e os filhos quando chega em casa e vai cuidar mais dos passarinhos e do cachorro, ou você é aquele marido participante da família? Você chega, você dá um beijo na esposa, você abraça os filhos, você fala boa noite, você olha a atmosfera da casa. Ou você é aquele marido ativo nas questões sentimentais com o cônjuge, aquele cônjuge às vezes que você chega, está diferente, você vai lá, pergunta o que aconteceu, dá atenção, Ou você é ativo com a esposa, naquela questão íntima, Você é aquele marido sempre pronto, você é aquela esposa sempre pronta. Não é só o marido aqui, é a esposa também. Ou você é aquele guerreiro na sustentação e na proteção da família, e a questão do afeto fica para trás. Quem é você? Ou você é aquele marido que não sabe o que acontece dentro de casa? Ou você é a esposa, Como é que é você, marido? Quem é você? Nós temos que observar quem nós somos dentro de casa, porque nós somos espelho para os nossos filhos. Nem todos os filhos são o que os pais são, tanto do lado positivo quanto do lado negativo, mas é importante que nós sejamos o espelho. O que os nossos filhos vão ser, aí já independe de nós, aí já é uma escolha deles, mas é importante que nós sejamos espelho, quer seja o homem, quer seja a mulher, amém?
E aí é o seguinte, a pergunta é essa: como é que é? Você é ativo? Você no caso não é ativo? Você é aquele camarada que cuida mais do passarinho, do cachorro, do que da esposa e dos filhos? Você é aquele camarada que se preocupa muito com os filhos? Você é aquele guerreiro que só preocupa no caso na proteção e na alimentação? Ou você é aquela pessoa que preocupa com a alimentação, preocupa com as vestes, preocupa no caso com as contas, preocupa, entendeu, com o afeto dentro da casa? Porque eu vou falar para você hoje de dois tipos de homens. Tem o homem, né, que é aquela pessoa que ela é positiva, aquela guerreira, aquela ativa, e tem aquele homem que é totalmente voado. Eu quero falar para os dois, porque a realidade é que eu já fui os dois, né? Em algumas partes da vida, com 32 anos de casado, às vezes você passa, entendeu, por momentos e situações que você não é aquilo que você gostaria de ser, né? Então, o que acontece? Tem momento que realmente, no caso, dá-se mais atenção para o cachorro, para o passarinho. Tem momento que realmente, no caso, aí é proteção e sustentação da casa, é muito guerreiro, né? Tem momento que é muita atenção com a esposa, tem momento que é muita atenção com os filhos. Então, nessa noite eu quero falar com você, meu querido, sobre esses dois homens: o homem Peter Pan e o homem Rei Leônidas. Bom, Peter Pan, tem certeza que você já viu o desenho, né? Se você não viu, seu filho viu, você estava passando na sala e viu. E tem o homem Rei Leônidas. O Rei Leônidas é aquele filme, sabe, os 300, tá lembrado? Opa, tá acontecendo algo por aí. E olha para você ver, em uma das postagens de motivação do, como é que é o nome dele? Wendel Carvalho, né? É um coach. Ele falava dessas duas pessoas e isso me chamou muita atenção. Ele falava do homem Peter Pan e o homem Rei Leônidas. E esses dois tipos de homens nós vemos hoje, se entendeu, que existe no cotidiano, se entendeu, no caso está existindo demais um determinado tipo de homem. Eu não concordo muito, porque ele generalizou. Segundo ele, os homens hoje, a maioria deles são os Peter Pans. Não, tem muito homem Rei Leônidas. Veja bem, você se lembra do desenho? O Peter Pan é aquele que continuamente a vida para ele é um sonho, continuamente a vida para ele é brincadeira, continuamente a vida para ele é, no caso, fazer peripécias ali com o Capitão Gancho. Continuamente ele está no meio daquela criançada e sempre brincando, né? E ali a Sininho parece que é uma... parece que é a mascote. E aí o que acontece? Nós vemos que o Peter Pan, ele não cresce. Ele não cresce. Tem alguns homens que eles também não crescem. E é necessário que se venha a crescer. Tem homem que às vezes ele casa, mas ele não larga o futebol, o que está certo. Mas só que ele tem que entender que a prioridade dele não é mais a bola, a prioridade dele é a esposa e a casa e os filhos. Tem homem que ele se casa, mas ele não larga a mamãe. Tudo que acontece ele corre para a casa da mamãe. E aí é o seguinte, parece que ele continua no caso ali, entendeu? Na casa da mãe. Ele se esquece que casou. E tem aquele homem que não se preocupa com nada. Ou seja, deixa tudo para a mulher resolver. A mulher tem que resolver as questões, no caso de finanças, as mulheres têm que resolver as questões com os filhos, as mulheres têm que, no caso, educar os filhos, e isso sobrecarrega muito a mulher. Esse homem Peter Pan, ele nunca sai do mundo do nunca. Preste atenção, o homem Peter Pan, ele vive no mundo do nunca. Porque ele nunca realiza nada, ele nunca sai do estágio que ele está, ele nunca cresce, ele nunca muda. Então nós precisamos compreender que o ciclo dele fica só aquele. E quando o homem se casa, ele precisa
começar a caminhar, principalmente com aqueles mais experientes. A Bíblia ensina isso. A mulher, ela deve ficar com aquelas que já sabem, se entender o caso, conduzir as suas casas. É evidente que traz pessoas mais jovens, aqueles que realmente têm um casamento abençoado, você no caso recebe ali, né, deu uma energia positiva do carinho, do amor, e muitas coisas que às vezes você já deixou para trás ao longo do tempo, você passa no caso a praticar novamente. Existem casais, por exemplo, que é o seguinte, eles parecem dois irmãos, e aí eles ficam ali, entendeu? Mas não tem aquela vida conjugal, não tem aquela simpatia, não tem a empatia, não tem a cumplicidade. Então, esse homem, Peter Pan, precisa mudar. Nesse mesmo comentário que eu estava falando com você, que eu vi do Ender Carvalho, que é um coach, tem uma pessoa lá nos comentários, aliás eu gosto muito de ver comentários, porque tem cada comentário absurdo e eu rio muito com isso. Passa a ler os comentários de determinadas coisas que você vai achar muito engraçado alguns. Aí o que acontece? Tem uma mulher que fala, eu cansei de dar mamadeira e me separei. Ou seja, o marido dela não cresceu. Tem mulheres que elas são ativas, tem mulheres que elas são, entendeu, de construção. Tem mulheres que elas são aquelas, entendeu, parceiras de falar assim, olha, vamos construir, vamos no caso viajar, nós vamos conseguir. E tem homens que não acompanham. Se você não consegue ser igual a ela, o mínimo, meu irmão, que você precisa fazer é sustentar, é ser parceiro, é ser companheiro, é ser incentivador, porque é muito difícil nos dias atuais nós mantermos a nossa posição, né, masculina, porque as mulheres elas alcançaram um reduto que não tem jeito de tirar elas mais não. Então nós é que precisamos mudar. Hoje em dia não tem jeito de falar com a mulher, vai lavar vasilha, ela vai não. Tem mulher que ela dirige empresa, tem mulher que dirige avião, tem mulher que dirige caminhão, tem mulher que dirige um escritório, entendeu? No caso com vários associados. Tem mulher no caso hoje, entendeu? Que ela é muito bem, entendeu? Posicionada. Isso não é uma questão de ser masculino ou de ser feminino. Isso é uma questão de empoderamento, isso é uma questão de inteligência, isso é uma questão de esforço. Então, dentro do seu lar, olha a posição que você está sendo, porque a gente vê hoje, a gente trabalha muito com casais, e a gente vê que alguns homens, eles culpam as mulheres, mas a realidade é forte. Às vezes é uma mulher que via o pai maltratar a mãe, ela então fica com gênio forte, ela no caso ela pensa que não vai no caso sofrer, que não vai passar por dificuldade, que não vai submeter as mesmas coisas que a mãe no caso passou. Às vezes é uma mulher que passa, se entendeu, no caso ali, a construir a vida dela vindo de, se entendeu, de dificuldades. Então essa mulher ela não vai, se entendeu, se dar bem, ela não vai concordar com um homem que não caminha com ela, que não sonha igual ela, que não projeta igual ela. Por isso alguns casamentos não estão dando certo. Você não tem, entendeu, que às vezes ser o que o seu cônjuge é, mas você tem que ser parceiro. Não seja individualista. Então, muitos homens hoje estão como Peter Pan. Eles não cresceram, eles casaram, eles constituíram família, eles, no caso aí, são pais, têm filhos, mas continuam na cidade do nunca, na terra do nunca. Então, meu irmão, não seja esse tipo de homem não. Não seja Peter Pan não. Seja maduro. Observe o que acontece dentro da sua casa. Olha as necessidades da sua filha, do seu filho. Tem momentos que a comunicação dentro do lar fica muito difícil. Mas se você deixar para lá, você vai virar Peter Pan e vai viver uma ilusão, porque aquilo que você construiu vai se perder. Então é necessário que nós, homens, nós possamos
olhar a nossa casa com maturidade e não igual Peter Pan, ok? Seja Leônidas. Veja bem, eu estou falando com você que são dois tipos de homens, né? O homem Peter Pan, aquele que não cresce nunca, que tudo para ele é brincadeira, que tudo quem resolve é a esposa, que os filhos não têm respeito por ele, que ele não é espelho. Esse é o homem Peter Pan. E tem o homem Rei Leônidas. Quem é Leônidas? Leônidas é aquele homem, entendeu, que foi rei de um lugar nos Emirados ali, não me lembro agora. O filme retrata que ele vai à guerra para poder proteger a família dele. Ele vai à guerra para proteger a família dele. E aí o que acontece? Esse tipo de homem é aquele que é provedor. Ele se preocupa com o sustento da casa, ele se preocupa com a educação dos filhos, ele se preocupa com o crescimento da família, ele constrói, ele se preocupa com a esposa, né? Então, o que acontece? Nós vemos que hoje, esses homens que têm essa preocupação, realmente não são tantos, porque às vezes por culpa até das mulheres mesmo, que elas tomam a frente em virtude dos homens serem mais lentos. Minha irmã, você que tem um marido lento, vigia, porque senão se você vai tomar a frente e depois para ele, no caso aí, tomar de novo as rédeas na mão, vai ficar difícil, você vai ficar sobrecarregada. É por isso que hoje tem muita mulher depressiva, oprimida e cansada. Tem muita mulher, no caso, desgastada no casamento, porque ela correu muito, igual no caso do coelho. Aí ela para dormir e a hora que acorda já era. A tartaruga já ganhou. Então é o seguinte, esse homem Leônidas, né, a gente vê na sinopse do filme que ali Xerxes, né, que era do Império Persa, chega e fala que ele tem que servi-lo. E ele fala que não, de jeito nenhum, ele não vai servir. Ele não vai entregar a esposa ou os filhos, ele não vai entregar, entendeu, aquelas pessoas que estão a cuidado dele. Então ele vai para a guerra. Por isso, no caso, o filme Os 300, se você tiver a oportunidade de assistir, assista junto com seu marido, mulher, porque de repente, entendeu, ele vira um Rei Leônidas aí, você vai amar. E aí o que acontece? Ele vai para a guerra. Mas é muito interessante que quando ali, né, no caso, agora me esqueci qual que é o país que o filme fala, mas quando fala ali, por exemplo, que ele vai para a guerra, o filho dele já foi preparado para ficar no lugar dele e reinar. A esposa, ele trata a esposa como minha senhora, ele trata a esposa como rainha, e a mulher, ela tem um papel de destaque. Por ser a esposa de Leônidas, ela está à altura. Ô mulher, é para você agora. Você tem que estar em destaque, você tem que estar à altura do seu marido, porque senão ele fica sozinho. Você tem que estar à altura, entendeu? Dos projetos, dos planos, da visão, porque senão ele vai sozinho. É o que eu falei numa live dessa aí, que tem muito homem que às vezes larga a mulher, mas não é porque ele trocou por uma novinha, é porque a esposa não acompanhou ele, ela continuou lá, entendeu, com o pé rachado, ela continuou lá sem usar um batom, ela continuou lá com o cabelo, entendeu, desgrenhado, ela continuou lá com a camiseta do político, e ele não é mais aquela pessoa. Ela continuou lá com a unha sem fazer, e ele agora ele lida com outras pessoas, ele vive em outro meio. Então é necessário acompanhar. E assim também, quando é a mulher que cresce, o homem também precisa acompanhar, porque muitas das vezes ele precisa, no caso ali, ser apresentado. A gente vê nos dias de hoje que isso acontece muito. E aí nesse filme Os 300, você vai ver que aquela mulher, ela intercede pelo marido, ela passa por uma situação terrível no filme pelo marido, mas é uma mulher tão forte que ela comete, no caso, um assassinato. Ela mata um dos camaradas lá do Sinédrio, do Senado, porque é o seguinte, ela defende a honra do marido. A mulher precisa defender a honra do marido. É necessário que a mulher defenda a honra do marido. Então, eu entendo aqui que tem esse homem, Peter Pan,
que é aquele que não sai da terra do nunca de jeito nenhum, ele nunca cresce, ele só brinca, ele brinca com tudo, ele não se preocupa com nada. E tem esse homem, rei Leônidas, que é um que prepara, no caso, o filho, é espelho, no caso ali, né? É um que, no caso, trata a mulher como uma rainha, e é aquele que luta por sua casa, pelo seu reino. Meu querido, talvez você não tenha nada, você acha que não tem nada, mas você tem um reino. Você habita dentro de uma casa, você tem uma esposa, você tem filhos. Se você não tem, você vai ter. Então é necessário que se aprenda a viver como um rei, porque você vai reinar. Aprenda a viver como uma rainha, porque você vai reinar. Então um rei, ele precisa de uma rainha precisa de um rei. Então não perde seu posto não. Trabalha para você, no caso, equilibrar e andar junto. Porque é muito difícil quando um anda para frente e o outro para trás. É muito difícil quando um chega no ápice e o outro, no caso, está cá atrás. É por isso que acontecem muitas desavenças. Amém? Então, esse rei Leônidas, ele é aquele camarada que ele alimenta, ele é provedor e ele guerreia pela sua casa. Ele traz a sua casa dentro do afeto e do amor. Ele protege a sua casa, ok? Ele é um homem cauteloso. Ele é um homem cauteloso. Então, meu querido, preste atenção. Isso eu estou falando de historinhas. Agora tem um homem que é real. A Bíblia cita ele. Vamos falar de Bíblia para você. Talvez você esteja pensando, mas isso aí é história. Então tá bom, vou falar de Bíblia para você. O rei Davi foi servo de Deus, excelente guerreiro, ótimo rei, mas péssimo pai. Preste atenção. Ótimo guerreiro, ótimo servo de Deus, ótimo pastor, ótimo rei, mas péssimo pai. Ele foi péssimo pai. A casa de Davi foi toda bagunçada. A casa de Davi foi toda, assim, entendeu? Bagunçada. Se você olhar biblicamente, Davi foi um péssimo pai. Você vai ver lá que um filho estuprou a irmã, que foi Absalão, matou o irmão que a estuprou, fugiu, voltou, quis tomar o reino do pai, Tem outro filho que era o primogênito, parece que é Adonias, quis desobedecer, né, da ordenança de Deus e do pai, e quis ser rei, porque Deus e Davi escolheram Salomão para poder reinar. A casa dele teve sempre uma confusão. Adonias foi morto, né, de forma terrível. Absalão foi morto de forma terrível. O outro, no caso, foi morto, assassinado. Então, esses filhos que a Bíblia cita, olha para você ver, né, como foi terrível. Então, nós temos que olhar que é importante a nossa condição de homem. O homem tem que dar à mulher também uma condição. Isso não é só o homem. Estou falando de homem aqui, tal, não sei o que, mas Davi, por exemplo, foi bom rei, foi bom pastor, era bom pastor de ovelha, era um ótimo servo de Deus, tinha um coração segundo o coração de Deus, foi escolhido por Deus para que Jesus Cristo tivesse a descendência dele, mas foi um pai, no caso ruim, a família, no caso ali, não prestou muito não. Então nós temos que tomar cuidado e olhar para dentro da Bíblia e ver esses exemplos, né? Mas olha, é importante que isso não fique só a cargo do marido. A mulher tem que dar uma estrutura para o homem. Nós vemos a mulher de Provérbios, capítulo 31, se nós observarmos lá, aquela mulher, ela é excelente em tudo que faz. Aquela mulher, ela tem um contexto de organização que traz um refrigério, tanto para a casa
num todo, de servos, de pessoas que trabalham, como para filhos, como para o marido ser aquela pessoa, assim, né, Deus sentado no meio dos anciãos, ou seja, que governa. A mulher é muito importante na vida do homem. E olha, mulher, muitas das vezes o homem é um banana, desculpa a expressão, o homem é Peter Pan, não cresce, porque você toma a frente de tudo. Só que é o seguinte, você não aguenta não. Vai chegar um momento que você vai se sentir cansado, e seu casamento vai do caso por água abaixo. E tem aquele momento, né? Você tem que olhar para o seu marido e falar assim: isso aí é um rei Leônidas, eu sou a rainha dele. Os nossos filhos, no caso, são príncipes. Você tem que olhar para ele e falar assim: ele é o provedor, ele é a bênção dentro dessa casa. E estimulá-lo a ser alguma coisa. Tem muita mulher que não fala nada, tem muita mulher que é morta. Você tem que incentivar seu marido, você tem que mostrar para ele capacidade, possibilidade. Você precisa incentivá-lo, né? Tem mulher que o marido nem chegou em casa, ela já vai despejando em cima dele já. Que não sei o que o vizinho brigou porque a bola quebrou a janela, porque a bola caiu lá, porque o menino arranhou, porque fez isso. Nossa, calma. Recebe seu marido como rei primeiro, porque assim você pode exigir dele o cuidado de uma princesa, né? E olha só, Provérbios 31 está falando aqui. E hoje, né, a gente vê que uma mulher ajudadora, ela deve desempenhar um papel fundamental na vida do homem. Uma mulher ajudadora, ela desenvolve um papel fundamental na vida do homem. Muitas reclamam do marido por falta de sabedoria, né? Onde reina, no caso ali, tolice, onde reina, se entendeu, também a opressão. Às vezes por falta de sabedoria, porque o que eu vejo é que a mulher sábia edifica a casa. Provérbios 31 prova isso. Mas se o marido não for, querida, Deus vai dar um jeito nele, preocupa não. Você tem fé? Se Deus transforma água em vinho, não pode por acaso transformar ele também? Então preste atenção que Deus transforma. O homem, né? O alfa, muitas das vezes ele já levanta pensando no boleto para pagar. Ele levanta pensando na conta de água, ele pensa no caso, entendeu, do cartão de crédito, ele pensa, entendeu, como será o dia de amanhã. A mulher tem que trazer uma estrutura para esse homem que se preocupa com muitas coisas. Cabe a você, mulher, dar estrutura psicológica, afeto, ânimo para o seu marido. Você tem que fazer isso, para que você possa ter uma vida melhor. Muitas das vezes nós temos casamentos que já estão depois da curva, né? Depois da curva. Falando em curva, né? Igual a essa pandemia que tem, e a curva nunca chega. Fala que vai chegar a curva nunca chega. E tem casamento que já passou da curva. Parece que não tem mais jeito. Mas eu te garanto que tem jeito. É só você fazer o que a Bíblia diz. Tiago, meu irmão, minha irmã, meu querido, Tiago 1,5 diz assim, se algum de vós, seja homem ou seja mulher, claro, tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá deliberadamente e não lança em rosto, e seria dado. Pede a Deus sabedoria que Ele vai dar, e não vai lançar no seu rosto, não vai te cobrar, esse é o sentido, não vai lançar no rosto, não vai te cobrar. Então peça sabedoria, para quem? Para Deus. Peça temperança, busque se encontrar nesse momento que você está vivendo aí. Olha a posição da sua esposa, olha a sua posição. Talvez está faltando temperança para vocês chegarem num denominador comum. Talvez vocês estão se desgastando. Olha, peça ânimo, né? Peça o conforto da palavra, ou seja, o ensino. Nós estamos aqui para te ajudar, nós estamos aqui para cooperar com você. Nós estamos aqui para pedir a Deus para te dar sabedoria, para que a tua história possa mudar, para que a tua história possa, no caso, ser uma história melhor, possa ser uma história mais bonita, possa ser uma história, assim, entendeu? Que você tenha prazer de falar: eu sou casado, eu sou bem casado. Nós estamos aqui para ensinar, para poder aprender com você, casal. Nós estamos aqui para poder viver, ajudar e trocar essa experiência de conhecimento dentro do casamento. Fala conosco. Nós estamos aqui para te ajudar. Então, com isso tudo, eu vou encerrar aqui agora e falar para você: de tudo,
A primeira coisa, toma cuidado, seja cauteloso. Nessa semana, até a próxima sexta-feira, que vai dar uma semana, seja cauteloso. E a outra coisa, não seja Peter Pan, seja um Rei Leônidas dentro da sua casa, porque Deus te deu um lar, Deus te deu um reino, certo? Então o que acontece? Olha, peça a Deus sabedoria, se porventura estiver algo em desconforme. Talvez você aí, mulher, talvez você não sabe como lidar com seu marido, peça a Deus sabedoria para você ajudar ele. Marido, talvez você não saiba como está lidando com seu filho, como está lidando, se entendeu? No caso, com a situação, seja que esteja acontecendo no trabalho, talvez dentro de casa, ou talvez na família, ou talvez na sua vida sentimental. Hoje nós vemos muitos filhos rebeldes, mulheres rebeldes, que se esquecem das suas obrigações. Então, as contas que você tem para pagar, a empresa que talvez vai mal. Meu querido, peça a Deus sabedoria, que a palavra está dizendo aqui: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá deliberadamente, e não lancem rosto, ok? Ou seja, vai lhe ser dada. Eu quero orar por você nesse momento, agradecer por você estar aí. Talvez você diga assim: na prática é diferente. Não é diferente não, porque é o seguinte: eu já fui um homem banana, eu já fui um homem, no caso, que escorei da minha esposa. Houve um momento em que eu não tinha condição nenhuma, assim, entendeu, psicológica, para poder trabalhar, para resolver nada. E a minha esposa foi quem, no caso, sustentou a casa e, no caso, ali cooperou com os filhos. Então, cada um desses homens que eu citei aí, você pode ter certeza que em algum momento da minha vida eu já fui eles. Mas eu posso te garantir que hoje eu não sou mais. E posso te falar também que você pode deixar de ser. Essa live é para você, marido. Essa live é para você, mulher. Para que a paz entre dentro da sua casa e vocês tenham sabedoria de conduzir todas as coisas, e o nome de Deus será glorificado. Amém? Nós estamos aqui à sua disposição. Se precisar, entre em contato comigo. Talvez você que vai ver, no caso, essa live por outro meio depois, pelo 031, que é o prefixo de Belo Horizonte, e o telefone é 986510300. Estou aqui para te ajudar, estender a mão para você, assim como um dia estenderam para mim também. E hoje, graças a Deus, eu estou aqui, a minha esposa está atrás ali, acompanhando ali, e no caso fazendo essa filmagem. Amém? Então, vem cá, esposa, vamos orar aqui. Eu quero orar por você agora. Deus, em nome de Cristo Jesus, eu te apresento a vida, Senhor meu Deus, dessa alma, desse casal que nos assiste, Senhor meu Deus, nesse instante. E te peço, Deus, que o Senhor esteja manifestando o seu poder e operando da sua graça. Perdoa, Senhor meu Deus, a esse casal, se porventura ele tem transgressões. Perdoa as suas faltas, perdoa os seus pecados. E em nome de Jesus Cristo, dá a eles, meu Deus, sabedoria. Haja cautela. E dá a eles, meu Pai, sabedoria, Senhor meu Deus, nessa semana.